apresentar a revisão dele, que é sobre profilaxia de tromboembolismo venoso nos doentes críticos. Então, obrigado aí, Vitor. Obrigado, professor. Bom, pessoal, todo mundo me conhece aqui, só tem rosto conhecido no pessoal que está assistindo. Eu vou apresentar a minha segunda revisão do ano, que é sobre profilaxia de tromboembolismo venoso. Tá? É um sumário breve do que eu vou falar. Eu vou começar um pouquinho com a história, né, de como começou a história da profilaxia de TEV. Eu vou passar para as principais evidências. Acho que talvez seja a parte mais cansativa da aula, assim, mas eu achei que era mais relevante trazer as coisas que embasam as condutas que a gente tem atualmente do que propriamente isso do falar como a gente faz, né? Porque acho que isso é um tema muito enraizado na gente. Depois eu falo um pouquinho da estratificação de risco, dos principais scores que a gente costuma ver, sei lá, as forças e as fraquezas deles, e eu termino com as incertezas, que é até meio tosco falar isso, né, porque a gente com certeza tem muito mais incerteza do que conhecimento sobre o assunto, na verdade qualquer assunto que a gente costuma discutir, mas só falar de alguns pontos que eu queria pontuar mesmo como incerteza. Então, falando um pouquinho da história da profilaxia de TEV, né, o começo de tudo começou nos doentes cirúrgicos. Na primeira metade do século XX, a gente não tinha uma maneira muito bem estabelecida de profilaxia de TEV. E isso era uma coisa que incomodava, principalmente nos doentes cirúrgicos, porque a incidência de tromboembolismo venoso na população era expressiva, né, e, além disso, era uma população que, de maneira geral, era uma população mais jovem, né? Esse primeiro relato aí de 45, a média dos pacientes era entre 30 e 40 anos, e eles internavam muitas vezes por procedimentos seletivos e acabavam tendo complicações graves, inclusive com TEPs fatais, né? Com relação à história natural da trombose nos doentes no pós-operatório, a gente tem alguns relatos, nessa era que também ainda não era bem definida estratégias de profilaxia. Uma deles é essa publicação do Lancet, que eles viram 132 casos de doentes internados para cirurgia eletiva, e eles utilizaram, além do exame físico, né, um método de rastreio que é baseado num fibrinogênio marcado, né? Eles injetavam o fibrinogênio marcado com radioisótopo e tinha um leitor que checava a radiação emitida por esse radioisótopo, e o racional disso era que se esse fibrinogênio se acumulasse na região das pernas, isso poderia implicar numa incorporação de fibrinogênio e uma possível trombose. E o que eles viram nessa série de casos foi que até quase um terço dos doentes internados para cirurgia acabava desenvolvendo uma TVP, sendo que 2/3 desses doentes tinha manifestação clínica da trombose, mas 1/3 eles só conseguiam detectar através desse método, né? E isso acabou ficando uma coisa super enraizada nos estudos que depois testaram estratégias para prevenir o TEV, que foi o fato da gente achar que a manifestação clínica não é sensível o suficiente, que a gente sempre tem que considerar um evento de trombose o que o exame complementar via, né? Isso é uma coisa interessante. Outro dado importante que essa série traz, que depois eu vou explorar um pouquinho depois na parte das incertezas, é que 35% dos doentes eles consideraram que tiveram uma lise espontânea desse trombo, ou seja, o método que eles utilizaram detectou um acúmulo de fibrinogênio, uma possível trombose nos membros inferiores, e depois de alguns dias, sem nenhuma intervenção específica, esse acúmulo se desfazia, possivelmente talvez os mecanismos fibrinolíticos do doente dessem conta desse possível trombo, tá? E aí, nessa época também, começaram a surgir nos Estados Unidos algumas séries de casos que eram experimentos, eram tentativas de achar alguma maneira de reduzir essa incidência de tromboembolismo nos doentes no pós-operatório. Essa daqui é só uma das casuísticas que publicaram nessa década, né? Foram mais de 500 doentes que eles consideravam de alto risco para tromboembolismo,
e que foram submetidos a cirurgias de grande porte, que o que eles consideravam grande porte era simplesmente anestesia geral, durando mais do que meia hora, 45 minutos. E eles pegaram a heparina, que já era um anticoagulante que era usado para tratamento de tromboembolismo venoso, e deram 10 mil unidades, 12 horas no pré-operatório, e eles guiavam por tempo de coagulação e complementavam a dose dependendo do tempo. E o que foi expressivo nessa série de casos para a época, e o que entusiasmou bastante, não só os autores, como o resto das pessoas que depois foram estudar essa área, foi que eles não viram nenhum evento tromboembólico fatal nessa subpopulação. Então, foi uma coisa que talvez estimulou a ter mais estudos nessa área, nessa época. Mas só em 75 mesmo, que teve o primeiro RCT para comprovar a eficácia dessa estratégia, mais nos moldes do que a gente vê hoje em dia de trabalhos randomizados, né? Então, esse foi um RCT multicêntrico, a intervenção não foi cegada, foram mais de 4 mil doentes, acima de 40 anos, submetidos a cirurgia eletiva de grande porte, e eles usaram a heparina subcutâneo de 8 em 8 horas, com início 2 horas antes do pré-operatório, e eles mantinham essa intervenção por 7 dias ou até o doente estar deambulando. E o que eles viram que foi mais expressivo e que realmente trouxe muito entusiasmo para a comunidade da época é que dos pacientes que faleceram nesse estudo, eles fizeram a autópsia de todos e a maioria dos doentes que faleceram, na verdade não é a maioria, mas dentre a causa de óbito desses doentes, uma incidência muito pequena de TEP nos doentes que usaram heparina em contraposição ao grupo controle. Então, isso acabou, para os padrões de evidência da época, acabou entusiasmando a comunidade, e depois desse trabalho, assim, realmente foi a explosão de estudos testando profilaxia química de TEV em outras subpopulações, né, às vezes doentes não só com cirurgia geral, mas cirurgia ortopédica, que era uma população que tinha bastante incidência de TEV, mas também testando outras substâncias, outros métodos para ver se a eficácia existia para profilaxia de TEV. E outra coisa interessante desse trabalho é que uma medida de sangramento importante que eles tiveram foi que não houve diferença entre os dois grupos na necessidade de hemoderivados, né, sinalizando que talvez fosse seguro do ponto de vista de sangramento essa estratégia. Agora eu vou falar dos principais trabalhos que guiam as condutas que a gente tem hoje em dia. Então, basicamente, os trabalhos que focam não só na população cirúrgica, a população clínica também, e as principais intervenções que a gente tem hoje em dia, né, que normalmente é a enoxaparina, a heparina não fracionada, e o fondaparinux, eu vou falar um pouquinho só porque de vez em nunca a gente vê, e os métodos mecânicos. Depois dessa época, foi muito comum os estudos em populações cirúrgicas, mas existia um gap durante várias décadas, durante vários anos, se a população de doentes clínicos também se beneficiaria de uma intervenção semelhante. E o primeiro grande estudo que surgiu nessa população foi esse Medenox, né? Ele foi publicado no New England em 99, e ele testou se a administração de enoxaparina profilática, ela tinha impacto em reduzir a incidência de tromboembolismo venoso em doentes clínicos selecionados, né, pela chance aumentada de tromboembolismo venoso, e também se era uma intervenção segura, né. Eles analisaram mais de 1.000 doentes, randomizaram mais de 1.000 doentes, acima de 40 anos, internados geralmente por uma insuficiência cardíaca descompensada, ou uma doença pulmonar aguda ou crônica agudizada, ou então algum outro estado inflamatório associado a um risco prévio de tromboembolismo. Eles randomizaram os doentes em 3 grupos, que era para receber enoxaparina 40 mg, que é o que hoje em dia a gente usa. Eles usaram também um outro subgrupo, que era com metade da dose, e o placebo. Esse, junto com os próximos 2 trabalhos que eu vou mostrar, são talvez os últimos trabalhos que testaram estratégias de profilaxia contra um grupo placebo, porque acredito que depois disso
Os comitês de ética acabaram não achando ético você não dar nenhum tipo de profilaxia para os doentes, né? E o desfecho que eles avaliaram é a incidência de TVP ou TEP, e aqui também eles utilizaram os métodos de screening. O que eles viram foi que o grupo que recebeu 40 miligramas de enoxa teve uma incidência menor, bem menor, de tromboembolismo venoso, comparado tanto com o placebo quanto com o que recebeu 20 miligramas. E apesar de não ser o estudo não ser desenhado para isso, eles inclusive viram um sinal de redução de mortalidade, apesar de não ser estatisticamente significante. E, além disso, avaliando a segurança, eles viram que a incidência de sangramentos maiores foi muito semelhante entre os grupos. Então, esse foi o marco inicial para essa profilaxia química, né, com uma evidência um pouco mais robusta nos doentes clínicos. Muito próximo do Medenox, foram publicados outros 2 trabalhos para avaliar a estratégia de profilaxia química. Um deles foi o Artemis, que testou o Fondaparinux. Ele também foi contra um grupo placebo, e já tinha alguma evidência da eficácia do Fondaparinux em pacientes ortopédicos. Então, eles resolveram testar também na população clínica. Foi um RCT multicêntrico também, foi um pouquinho menor, de 800 doentes, uma população parecida, mas vocês verem que todos esses trabalhos, eles sempre têm uma população que é um pouco semelhante, mas não necessariamente igual. Então, às vezes, também é difícil comparar os resultados de todos eles. Eram doentes com insuficiência cardíaca descompensada, uma doença pulmonar crônica descompensada, ou algum outro estado inflamatório, normalmente doença reumatológica ou inflamatória intestinal. Eles testaram Fondaparinux na dose de 2,5 miligramas contra placebo. E eles viram também uma redução da incidência de tromboembolismo venoso, uma incidência de sangramentos muito semelhante, inclusive foi bem pequena a incidência de sangramento, e neles até teve realmente uma redução do risco de morte nos doentes que usaram o Fondaparinux. Além desse trabalho, tem um outro trabalho que é bem contemporâneo desses dois, que é o Prince. Qual que foi a função do Prince montando um pouco do racional do que a gente faz hoje em dia? Apesar de não ter trabalhos muito bem sedimentados, muito robustos para implementar a heparina não fracionada na profilaxia de TEV, já era uma prática usual, né? E a heparina surgiu muito antes da enoxaparina. Então, o Prince ele veio para avaliar se a enoxaparina tinha um efeito comparável à heparina não fracionada. Ele foi um RCT multicêntrico de não inferioridade, foi um pouquinho menor, com doentes semelhantes a outros dois, e ele testou a enoxaparina, né, na dose de 40 mg uma vez ao dia, contra a heparina não fracionada 5.000 de 8 em 8. E ele viu que, apesar de ter uma diferença da incidência de tromboembolismo venoso entre os grupos, né, pelo critério de não inferioridade, a enoxaparina não foi inferior à heparina não fracionada. Então, esse é um dos principais trabalhos que traz para a gente aquela coisa da equivalência entre enoxaparina e heparina não fracionada na profilaxia. Essa equivalência já tinha sido testado anteriormente numa população de doentes cirúrgicos, nesse trabalho que chama Surgex. A única diferença, que eu acho que é uma diferença relevante, é que eles usaram uma dose de enoxa que era a metade da dose, que inclusive era a dose do Medenox, que era equivalente ao placebo. E o que os autores demonstraram, né, no trabalho, pelos critérios que eles utilizaram de efetividade, era equivalente às 2 intervenções. Vocês veem que teve uma incidência maior de tromboembolismo venoso no grupo que recebeu a enoxa comparado com a heparina. Talvez por conta dessa, entre aspas, subdose, né? Que na verdade é difícil saber qual que seria a dose certa. Legal. A gente viu então essas principais recomendações dos anticoagulantes que a gente usa como profilaxia química. Outros trabalhos que são interessantes da gente conhecer são subpopulações de doentes clínicos específicas. Um deles que eu trouxe, que eu achei interessante a gente ver, era o estudo da subpopulação de doentes com AVE, né, com acidente vascular encefálico, acidente vascular isquêmico. Esse estudo, ele foi publicado no Lancet, em 2007, e ele resolveu estudar de uma maneira mais robusta a profilaxia química de TEV nessa subpopulação.
ela é interessante porque, primeiro, a gente sabia que dentro dos doentes clínicos, os doentes com AVC sempre tiveram uma incidência bem elevada de trombose. Já tinha sido feito um trabalho, só que com menos rigor metodológico, utilizando a heparina, e tinha sido visto uma menor incidência de tromboembolismo venoso nesses doentes, com uma incidência de sangramento pequena. Mas não existiam grandes estudos, e além disso, como estava surgindo também a enoxa nesse cenário, é um estudo que foi interessante. Ele foi um RCT multicêntrico também, não, a intervenção não foi cega, eles avaliaram 1.700 doentes com um AVC com um NAE de pelo menos de 2, que tivesse um componente motor de membros inferiores, e que tivesse sido incluído no estudo há menos de 48 horas. E eles testaram a intervenção, a nova intervenção, que teoricamente seria a enoxaparina 40 miligramas, contra a intervenção que, entre aspas, já era sedimentada, que era a heparina 5.000 de 12 em 12. Esse trabalho, ele é interessante, mas ele também, eu, pelo menos lendo ele, achei que ele merecia uma certa cautela na interpretação dos resultados, né? Ele mostrou, pelos dados dele, uma superioridade da enoxaparina sobre a heparina não fracionada, com relação à incidência de tromboembolismo venoso e uma segurança, se você levar em consideração os sangramentos relevantes dos doentes. O que eu acho que é importante tomar cuidado para analisar esse trabalho? Primeiro que, né, ele foi patrocinado pela indústria, né, ele foi patrocinado pela Sanofi, e eles tiveram um papel importante no desenho do estudo, então talvez tivesse um conflito de interesse, e além disso, da análise por eficácia dos doentes, mais de 400 doentes foram excluídos dessa análise. Então, não dá para ter certeza que realmente esse benefício da enoxa, ele se mantém depois de você avaliar todas essas variáveis. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um trabalho que é interessante a gente conhecer, e se algum dia a gente ouvir falar que, esse doente tem AVC, é melhor deixar ele com enoxa, talvez a pessoa esteja se referindo a essa evidência. Mas, passando para frente, ainda mantendo um pouco o foco nessa subpopulação, o NHS, ele fez uma trinca de estudos que eu acho que foram bem relevantes, não só para a profilaxia de TEV nesses doentes, mas, de maneira geral, para entendimento um pouco da eficácia desses métodos, né? Aqui só para mostrar que, também um outro problema do Prevail é que, apesar de ter uma superioridade da enoxa sobre a incidência de TEV, não teve uma diferença de mortalidade entre os grupos, tá? A trinca de estudos que o pessoal do NHS fez se chama CLOTS, né? E eles testaram outras intervenções, que seriam as intervenções mecânicas sobre a incidência de TEV. Qual que é o atrativo disso? Primeiro que essa subpopulação, como eu disse, são doentes que a gente tem medo do efeito colateral da profilaxia de TEV com a enoxa ou com a heparina, que seria um sangramento sendo central. E muitas vezes esses doentes, eles acabam ficando sem a profilaxia com a heparina com a enoxa por conta disso. Mas como eles trombosam muito, talvez uma estratégia que não tivesse esse problema seria interessante. Então eles testaram, nesses 3 estudos que eles fizeram, métodos mecânicos, que foi a meia elástica e a compressão pneumática intermitente. O CLOTS 2, que é um que eu não vou apresentar aqui, ele testou, na verdade, a meia elástica que vai até o joelho e a que vai o comprimento total da coxa. Mas o CLOTS 1, que é esse primeiro que eu estou mostrando, ele avaliou a eficácia da meia elástica até a coxa, comparado com o cuidado usual. E aqui, só lembrando que o cuidado usual, ele já incluía a administração de heparina ou enoxaparina profilática, se o paciente não tivesse contraindicação. Então, seria, na verdade, uma intervenção a mais. E eles randomizaram doentes com AVC, menos de 7 dias, que eram incapazes de ir no banheiro sozinhos, e eles deixavam os doentes com a meia elástica que ia até a coxa, até eles terem alta da instituição, eles terem a mobilidade restaurada,
ou se tivesse alguma contraindicação, desde recusa pelo doente ou uma lesão cutânea que preocupasse, né? E o que eles viram é que essa intervenção não agregou nenhum benefício sobre a redução de tromboembolismo venoso. Na verdade, o que eles avaliaram principalmente aqui foi TVP. Então, esse aqui acho que é um dos estudos que meio que desincentivou aquela prática que tinha antigamente de usar a meia elástica para profilaxia de TEV, ainda mais nos doentes que não tinham condição de receber profilaxia química. Mesmo em análise de subgrupo, eles não viram um benefício dessa intervenção, né? Apesar de que tem alguns outros trabalhos antes do CLOT-SUM em populações cirúrgicas que sugeriam algum benefício, mas realmente eu acho que ele jogou um balde de água fria nessa intervenção. O CLOT-3, ele avaliou a intervenção da compressão pneumática intermitente. Ele foi um RCT em moldes muito parecidos com o CLOT-SUM, e ele randomizou mais de 2.500 doentes para compressão pneumática intermitente contra o cuidado usual. E ele sim viu uma eficácia significativa do uso da compressão pneumática, e ele até, apesar de não ser o intuito do trabalho, mostrou uma redução da mortalidade nos doentes que usaram a compressão pneumática. Então, mais um trabalho que reforçou o emprego dessa estratégia. Bom, de principais evidências do que a gente costuma fazer hoje em dia, acho que essas eram as que eu queria mostrar. Agora eu vou falar rapidinho dos scores que a gente tem mais contato com o risco de tromboembolismo venoso. E, assim, esses scores, eles, de maneira geral, eles sempre tentam abordar subpopulações específicas, nunca é uma população genérica de doentes. Então, normalmente o que tem validado é scores para doentes cirúrgicos, para doentes clínicos, para doentes com politrauma, mas eles, apesar de terem validação, né, eles não têm uma robustez tão importante, e eles acabam não mudando muito a nossa prática, né? Todos eles foram feitos depois de ser iniciado a prática disseminada de profilaxia com heparina, com enoxa, com métodos mecânicos. Então, o intuito deles não é falar quem que precisa de profilaxia e quem não precisa, mas talvez deixar a gente um pouco mais atento ao doente que tem o maior risco, talvez buscar um pouco mais ativamente uma trombose, e sinais clínicos aparecerem nos doentes que têm mais risco. Talvez seja esse o papel deles. Só vou mostrar 3 scores que a gente tem mais contato. Esse aqui é a corte de validação do score de Caprini, que é para doentes cirúrgicos. Ele é um score que tem uma boa correlação. Quanto maior a pontuação, maior a incidência de eventos tromboembólicos. E ele tem uma característica que, para nós da UTI, é interessante, que ele também foi validado numa subpopulação de doentes cirúrgicos na UTI. Isso é uma coisa que eu não achei nos outros scores. Então, talvez dos que tenha mais confiança para os doentes que a gente costuma ver, esse seja o que a gente tem de melhor. Para doentes clínicos, a gente costuma ver o score de Pádua, que ele foi feito nessa Universidade de Pádua, lá na Itália, e ele mostra uma situação interessante em que, aplicando o valor de corte que eles determinaram nesse score, os doentes que tinham um alto risco de tromboembolismo, quando os que usaram, né, a profilaxia, eles tiveram uma incidência de TEV que era semelhante aos doentes baixo risco, né? Então, talvez tenha alguma aplicação no sentido de você saber se está sendo bem aplicado a profilaxia ou não. E, por fim, esse score aqui, que ele é utilizado em doentes vítimas de politrauma, ele é bem comum em trabalhos americanos associados a centros militares, que também publicam razoável sobre trauma. Eles usam bastante esse score, e ele tem uma robustez razoável, né? Por fim, eu queria pontuar aquelas incertezas que eu comentei no começo da apresentação para vocês, né? Quais são coisas que me deixam pensando um pouco sobre essas evidências e essas práticas que a gente tem sobre profilaxia de TEV? O primeiro é falando um pouco sobre
os nossos doentes, né? A maior parte desses trabalhos que tenha como principal evidência a profilaxia de TEV, eles foram feitos em doentes fora da UTI, né? Dificilmente a gente acha esses trabalhos maiores com doentes críticos. E a gente sabe que, em muitas situações, o doente crítico ele se comporta de maneira diferente, né? Se você for olhar, por exemplo, a profilaxia química com heparina, com enoxa, a gente sabe que a farmacologia, a farmacodinâmica desses doentes é diferente, e é difícil a gente saber se a eficácia que foi vista nos doentes fora da UTI poderia ser reproduzida nos doentes na UTI. Além disso, a gente também não sabe se a segurança dos baixos sangramentos fora da UTI seria também vista nos doentes de UTI, mas de qualquer forma é a melhor evidência que a gente tem e é o que a gente acaba usando na prática. Outra coisa que é um questionamento bem interessante, até foi o Pedrão que comentou comigo esses dias. Esse ano, o Josh Farkas, que é um dos autores daquele blog do MCRIT, PulmiCrit, ele publicou um texto que era uma crítica às nossas práticas usuais de profilaxia com heparina e com enoxa, né? Porque, assim, é óbvio que o que é amplamente difundido é o uso de uma dose fixa de heparina ou de enoxa para profilaxia, só que claramente isso não leva em conta várias características dos doentes. A gente usa a mesma dose para doentes de 100 quilos, 50 quilos, e óbvio que alguns deles ficam mais anticoagulados do que outros. E o que ele sugere, e o que tem começado a aparecer de evidência, na verdade, evidência não, mas talvez de questionamentos, seria se estratégias outras, como, por exemplo, você usar uma dose baseada no peso do doente, ou então se você guiar a profilaxia por um método complementar, por um biomarcador, como, por exemplo, o anti-10-ácido, isso seria mais efetivo. Pelo que eu vi, ainda não tem nada robusto disso, na verdade, tem alguns trabalhos, principalmente em trauma, o que eles viram foi que realmente quando a gente dá uma dose fixa, a gente é errático o efeito disso sobre o anti-10A, mas eles ainda não teve nenhum trabalho que mostrou a superioridade da eficácia de você guiar ou por peso ou por anti-10A em termos de redução de eventos. Mas uma coisa que eu acho que também tem que pensar, né, se por acaso surgir trabalhos que mostrem a superioridade, é o jeito de interpretar esses dados. Por que eu digo isso? Porque, de maneira geral, para a gente falar que você mudar as práticas atuais para uma prática mais customizada para o doente, eu acho que só uma superioridade talvez não seja, uma menor incidência de TEV talvez não seja suficiente, porque se você for guiar por anti-10A, por exemplo, você vai ter um custo a mais, para implementar isso em outros lugares, você vai ter uma dificuldade maior, é muito mais difícil você fazer algo customizável ou que dependa de um biomarcador do que se você simplesmente der uma dose fixa. Então, eu acho que para a gente considerar uma superioridade da estratégia em detrimento de uma dose fixa, ela tem que ser muito superior e também, pelo menos, igualmente segura com relação a eventos de sangramento. Essa é a minha impressão. E, por fim, só comentando um pouquinho, que até foi um ponto que o professor ele levantou numa discussão que a gente teve no ano passado sobre um texto que avaliava a profilaxia de TEV associando o método de compressão pneumática intermitente com o método químico, que é o seguinte: comentei com vocês que os estudos de profilaxia, eles, desde o início, eles não levam em conta só os eventos trombóticos com impacto clínico, eles sempre diagnosticam como evento o que o exame complementar vê. O problema disso é que a gente fica sem saber, primeiro, se os eventos subclínicos eles têm algum impacto relevante para o desfecho do doente, e aí a gente acaba seguindo por uma incidência que a gente não sabe se é realmente o que faz diferença para o doente. E o segundo é saber se
o evento tromboembólico subclínico, detectado só por esse método, se ele tem o mesmo comportamento do evento clínico, né? Por que eu tô falando isso? Porque, sei lá, vocês viram que daquela série de casos antiga, teve até um terço da diagnóstico de trombose pelo fibrinogênio marcado que sofreu uma lise espontânea. Será que não, sei lá, esses métodos detectam trombos que eles são talvez mais frágeis, talvez que a própria fibrinólise do doente daria conta e que a gente não está intervindo em nada? Ou será que eles não são trombos que esse método que a gente usa de profilaxia, ele consegue prevenir e o trombo realmente com impacto clínico seja um trombo mais organizado, mais denso, que talvez os métodos que a gente usa não teriam impacto, a gente não tem certeza. Então, assim, mais um ponto de incerteza em que eu acho que talvez até seja difícil da gente avaliar no futuro se tem alguma maneira de ver se isso acontece ou não. Mas, enfim, era as evidências, isso que eu queria comentar com vocês da minha revisão. E vamos ver que o professor de vocês aí tem de comentário para fazer. Obrigado, gente. Bom, muito bom, Vitor. Bom, gente, assim, bom, façam suas perguntas aí para o Vitor, as dúvidas. Vitinho, em algum momento você tropeçou com alguma evidência daquela dose de enoxa reduzida, sei lá, de 20, para paciente com disfunção renal? Ou isso é uma coisa que não existe, a gente faz às vezes no achismo? Zofre, eu sinceramente eu não vi, também não procurei muito essas subpopulações, então eu não vi nada grande a respeito. Não sei se o professor já viu alguma coisa robusta. Se bem que, assim, não sei se você viu, né? Mesmo os estudos mais robustos que eu mostrei aqui, eles são relativamente frágeis, eles não englobam várias populações, né? Então, às vezes eu acho que talvez não tenha realmente algo muito bom nessa linha, mas não sei o que o professor acha. Assim, infelizmente, uma amostra de pacientes que é excluída da maior parte dos estudos e com uma certa razão, né? Eu acho que, assim, a gente não tem uma resposta fixa para isso não na literatura, né? Talvez, assim, para ser bem sincero, faz algum tempo que eu não procuro nada sobre doente com insuficiência renal. Mas a maior parte deles acaba migrando, né? Pelo menos para nós. Na Europa, aparentemente, do pessoal de Portugal que teve aqui no Brasil, né? A Rita, inclusive, pelo menos para anticoagulação plena, eles usam enoxaparina para tudo, né? Só corrige pelo anti-10A. Agora, profilaxia, eu realmente não perguntei para ela. Aproveitando esse gancho de subpopulação, você sabe, professor, se tem alguma coisa de dose maior para paciente super obesa, sei lá, acima de 100 quilos? Olha, Vinícius, a maior parte do que a gente tem é associação. Aí, realmente, aparentemente, é associado com menos eventos embólicos mesmo, acima dos 120, né? Os doses maiores, digo. Bom, vamos lá, gente. Só fazer uma pergunta, só para provocar. Um dente que fica sem profilaxia de TEV dentro do dente, um dente crítico, ventilando, sedado, preocupa muito vocês? Tem um dente um pouco menos grave, que vem para UTI, por exemplo, com... Vamos ver aqui. Um dente com a pneumonia, que vem, precisa de vasopressor,
Só que não foi entubado. A gente fica ali 2, 3 dias um pouco pior, com o catéter central, recebendo vasopressor, aí ele desmama, faz sua disfunção renal, melhora. Esse dente, se ele ficar sem profilaxia, isso incomoda muito vocês? Te incomoda bastante, professor. É mesmo o doente, o segundo dente que o senhor descreveu. Na nossa realidade, pacientes que ficam restritos ao leito a maior parte do dia, estão inflamados, são muito manipulados, muitas vezes com acesso venoso femoral, enfim. Então, acho que mesmo o doente mais tranquilo preocupa. Perfeito, Ana. Então, só para puxar então um pouco o que a Ana introduziu também, fazer só mais uma pergunta. Todo mundo, quando saca um catéter venoso da femoral, vocês têm o costume de depois dar uma olhada com ultrassom, ver o que aconteceu? Ainda só para ampliar um pouco a questão, mas no mesmo sentido. Nas aulas práticas de ultrassom, algum de vocês já por acaso foi examinar algum paciente e achou uma trombose femoral, poplítea, e por um acaso não tinha diagnóstico ainda clínico? E se aconteceu, vocês trataram? Isso é só provocação, a última pergunta mesmo. Bom, por que eu estou fazendo todas essas perguntas, gente? Assim, acho que dos doentes com insuficiência respiratória, doentes com doença pulmonar obstrutiva crônica, que você vai procurar, assim, no ultrassom a gente chega a achar até mais ou menos 30, até um pouco mais de 30% de trombose dos doentes, né? E a minoria com expressão clínica. Essa última colocação que o Victor fez das limitações, que tem expressão clínica, não tem expressão clínica. Os que não têm expressão clínica, mas têm diagnóstico firmado por técnica complementar, qual é o real significado deles? Isso é um campo bem vasto ainda de discussão. O próprio Medenox teve tendência, mas melhora de sobrevida, não. Né? Aí, só lembrar também do LifeNox. Né? O LifeNox é um estudo que contemplou ali 8 mil pacientes do New England. Assim, não era um estudo, não eram doentes extremamente graves. A mortalidade deles ficou em torno de 8% ali em 90 dias. Não é enorme o estudo, desculpa, não é enorme não é, ele acho que ele não se estende a todos os doentes críticos dentro da UTI. Mas o número de eventos de TEV clínico de membros inferiores, número de TEP, número de doentes com AVC, foi igual nos dois grupos em 90 dias. A mortalidade foi baixa e igual nos dois grupos. Só que assim, qual que é a diferença entre o Medenox e o LifeNox? O LifeNox ninguém saiu procurando nada. Só corria atrás quando tinha sinal clínico de trombose. O Medenox não, o Medenox saiu correndo atrás de todo mundo. Eu acho que isso é uma coisa bem importante para a gente considerar aí no dia a dia. Não estou dizendo que não é para fazer profilaxia, não é isso não. Mas acho que é para a gente pensar que se aparecer alguma coisa falando que nos tempos atuais, onde os doentes eles são menos entubados, quando eles são entubados, eles são mais rapidamente entubados. Quando eles ficam mais tempo entubados, eles ficam mais tempo acordados e se mexendo, né? Ou a gente mexe ou eles se mexem, os dois juntos, melhor ainda. Assim, a gente não tem certeza que esses doentes vão ter um número igual de eventos clínicos. Né? É só para a gente ter isso na cabeça. Acho que isso entra talvez num capítulo igual de profilaxia de sangramento gastrointestinal. Que provavelmente faz alguma diferença para alguns pacientes, mas não é toda essa monta que a gente acha. Mas assim, é só questionamento mesmo para o nosso dia a dia. E, bom, acho que os estudos POTS vieram ali também para ajudar bastante aí na interpretação do que acontece com os doentes com AVC e na profilaxia mecânica, né? Eu acho que, assim, vários serviços usam a combinação. Só que a gente não tem muitas certezas também. Já não tem na química. E mecânica, se tem algum dente que talvez possa ser que faça diferença, dente com AVC, se for usar compressão até a raiz da coxa,
de preferência com compressão ativa junta. Só lembrar que acho que nos doentes com VCH, pelo menos se a gente tem alguma evidência de alguma coisa que pode fazer diferença de mortalidade, hoje é o COTS-3. Né? Uhum. E assim, doente com Covid é outro capítulo, né, gente? Isso assim, se vocês tiverem um tempo aí, procurem o que a gente tem. Tem bastante coisa, né? Acho que Covid explodiu na literatura nesses últimos quase ano, hein? Quase 12 meses. Existe já o guideline da sociedade belga, italiana, dois norte-americanos, da NHS, e é interessante ver. Eles são muito parecidos, muito parecidos. Eles não recomendam absolutamente nada diferente do que se vê até então. Né? Mais ainda, né? Até a anticoagulação empírica parece não ter nenhum efeito adicional sobre profilaxia habitual. Uhum. Professor, se você tivesse num contexto de sem limitação de recurso, você baseado no COT-3 colocaria, pelo que entendi, o Zolker já era profilaxia farmacológica e a intervenção adicional é compressivo, a compressão pneumática intermitente. Você colocaria para todos os pacientes? Só, o cuidado usual era compressão gradual até a raiz da coxa. É só lembrar que boa parte dos doentes, assim, a maior parte dos doentes ali tinha um sangramento que limitava o uso de quimioprofilaxia, tá? Então, assim, o cuidado usual foi compressão até a raiz da coxa. A intervenção testada foi compressão mecânica ativa, também até a raiz da coxa. Tá? Assim, cara, acho que se tiver, a gente tem que usar. Hoje a gente tem que usar. Assim, a monta de efeito também não é muito grande. Né? Cara, eu não me recordo qual que é o NNT. Mas não é muito grande, não. Então, e se não tiver e usar compressão, acho que compressão gradual, acho que não tem. Eu não ficaria tão preocupado, não é preocupado, mas não tão achando que estou deixando de fazer alguma coisa para o paciente. Victor, muito boa revisão. Me chamou a atenção que num dos estudos, acho que foi de 75, que estavam estudando os pacientes cirúrgicos, eles iniciaram a primeira dose, acho que no pré-operatório, 2 horas antes. Uhum. E hoje em dia, dependendo bastante da equipe cirúrgica, tal, fica um pouco embolado qual que é o timing de retomar a profilaxia no pós-operatório. Você chegou a ver alguma coisa a esse respeito? O Rê, eu não procurei ativamente sobre essa parte de retomada de profilaxia, mas nesse mesmo trabalho é que eu não coloquei todas as tabelas, né? Mas apesar de, assim, não ter, né, catástrofes, né, dá para ver que eles estimaram em perda sanguínea no intraoperatório, esses doentes, e assim, teve alguns que sangraram razoável, assim, sabe? Então, teve até, acho que até uns 3 litros de sangue, eu acho que era comum de acontecer. Então, eu acho que talvez isso esteja meio que contabilizado nesse receio de dar um pouco mais de intervalo a profilaxia para o doente cirúrgico, entendeu? Vai, professor. Deixa eu falar alguma coisa, mas não dá pra ver. Renata, a gente não conseguiu, acho que, escutar. Acho que você perguntou alguma coisa agora, a gente não conseguiu escutar. Se você quiser Não, escrever. desculpa. Ah, tá bom. O áudio estava ligando. Bom, gente, acho que é isso aí. Eu acho que, não sei, que foi bem legal aí para a gente rever de onde vem as
as suas ideias da quimioprofilaxia, principalmente atual, né? Só a gente lembrar que as revisões, elas têm um sentido que é bem grande, né? Que é a gente matar a nossa curiosidade. Então, acho que eu fiz uma pergunta para ver se foi divertido procurar. E eu acho que é legal a gente pegar as coisas que a gente assume assim como ferozmente como verdade e ver de onde isso veio. Acho que é até para a gente se sentir melhor no dia a dia, dependendo do caminho que a gente está tomando, com determinado doente que talvez não tenha que assumir um caminho alternativo. A gente, isso acho que é importante, tá? Então, Vitor, parabéns, foi muito legal. E então, bom apetite para vocês, tá, gente? Tchau, tchau.